Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do EVConcast para trazer assuntos, muito importantes para você que é empreendedor. E hoje, com o doutor Ivo, especialista, ele vai já se apresentar, na área da advocacia e principalmente para desmistificar um tema, que você é empreendedor e que muitos empreendedores têm, que a CLT ela só serve para os direitos do trabalhador. Então você vai entender que se você tiver uma boa assessoria jurídica, ela também pode estar te auxiliando nos processos da sua empresa. Mas, primeiramente, eu gostaria que o nosso convidado se apresentasse, falasse um pouquinho aí do seu currículo e da sua trajetória na área jurídica. Olá, muito obrigado pela oportunidade, é o nosso parceiro aqui, o doutor Iranildo, né? Agradeço demais ao convite e, antes da apresentação do meu currículo, eu quero parabenizar o Iranildo por esse momento, através da Revcast, apresentando e desmistificando alguns dos assuntos que muitas pessoas ainda têm até medo de falar, de ser abordado. Pois bem, eu sou o Igor Ferreira, sou advogado, especialista nas áreas previdenciária, trabalhista e direito do consumidor. Estou advogando já há 8 anos, em média, dentro dessa seara, com algumas informações que vamos trazer agora para o nosso público aqui. Bom, doutor, então vamos direto ao assunto que interessa. Se você pergunta, eu vi até na internet um cara fazendo tem um camarada que vai na rua e faz algumas perguntas às pessoas. E ele perguntou, alguns trabalhadores que estão passando na rua, o que é a CLT. E ninguém soube responder o que é CLT. Ninguém soube responder. Você poderia explicar aí para a gente, para o nosso público, o que é a CLT? Oi, Iranildo, a CLT, que é apenas uma sigla de 3 letras, de grande importância na seara empreendedor trabalhista. CLT é a consolidação das leis do trabalho. Criada essa consolidação na década de 40. Mais precisamente no regime Vargas, em 1943, em que foi instituído a consolidação. Ela não é um código, entendeu? Ela foi a junção de leis esparsas no nosso país. Já existiam leis, algumas leis esparsas em estados ou por categoria. E o que o presidente Vargas fez? Ele uniu essas leis e colocou em um documento, trazendo através de 922 artigos a junção protecionista, que muitos acham que é apenas ao trabalhador. Ela é voltada apenas para o trabalhador. Mas é aí onde nós vamos desmistificar essa situação. Por quê? A CLT, ela também, o mesmo mecanismo que garante proteção ao trabalhador, ela protege também o empregador. E nesse momento a gente já entra na próxima pergunta, que é justamente sobre esse tema. Isso é geral, uma crença geral de todo empregador que a lei do trabalho só serve para os funcionários, que a lei do trabalho ela só serve para punir o empregador. E essa crença faz com que muitas pessoas, muitas vezes, deixem de contratar empregados porque diz, eu vou contratar, depois o camarada vai estar na justiça, vai tomar tudo que eu tenho. Então, essa crença, ela prejudica até muitas pessoas mesmo de crescer, de investir nos seus negócios por medo, por achar que alguém ali vai trabalhar e depois a pessoa vai ter direito de levar toda a empresa do camarada fora. Então, eu gostaria que você desmistificasse isso. A CLT ela foi criada somente para proteger o trabalhador? Bom, Iranildo e a nossa audiência, a princípio, esse mito que a CLT protege apenas o empregado. Porém, dentro do mesmo mecanismo, da mesma ferramenta que protege o empregado, ela tem mecanismos internos utilizados para proteger o empregador, dando segurança jurídica também ao empregador. Ao negócio, Ao negócio, dando aquela segurança de dizer, não, eu vou contratar alguém, mas que esse alguém ele está também albergado pela CLT, eu também estou como empregador. Eu também tenho a segurança de, dentro do mesmo mecanismo, utilizar ela
protegendo, obviamente, os direitos, né, que são garantias ao empregado, né? Esse mesmo mecanismo ela tem o condão de proteger, de dar segurança, de alavancar também o seu empreendimento, através de uma gama de artigos que, se bem utilizado através de conhecimento, e não vale apenas aqui nós fantasiarmos em dizer que dá muita informação. Por quê? Informação nem sempre é conhecimento empregado. Você vê que hoje nós temos a internet cheia de informação. Porém, isso se traduz em conhecimento. O empregador, perdão, ele necessita buscar profissionais da área que lhe dê esse conhecimento dentro do seu empreendimento, para que ele consiga ter essa segurança jurídica interna. Era até isso que eu ia lhe falar. Provavelmente você que tem esse pensamento, né, que a gente falou aqui, essa crença de que a CLT é só mesmo para destruir o seu negócio, talvez porque você tenha passado por uma experiência ruim com o empregado, mas talvez essa experiência aconteceu porque você não tinha o conhecimento necessário. Exato. E também não tinha pessoas que pudessem lhe fornecer essa informação, né? Ou você, né, escutou de alguém que passou por algum problema e acabou trazendo aquele problema para você mesmo e botando aquilo na sua cabeça. Então, tire isso da sua mente. Eu vou dar um exemplo aqui, doutor. O aviso prévio, né? O trabalhador, quando ele vai demitido, a empresa tem que dar o aviso, que é justamente o tempo que aquele camarada vai ter para buscar um novo emprego, para buscar uma nova colocação. Por isso que tem que se avisar antes. E ele tem, né, ali aquelas 2 horas ou os últimos 7 dias para sair mais cedo, justamente para ter aquela finalização. Do mesmo jeito, quando o camarada pede demissão, ele tem que cumprir também um aviso. Veja bem, o mesmo mecanismo, como eu falei, o mesmo mecanismo que protege o empregado dará suporte também ao empregador. Por quê? Porque ele vai ter a mesma regra valendo para aquele que vai pedir demissão. Exatamente, porque o empregador vai precisar também substituir aquela pessoa e aquela pessoa vai ter que trabalhar com aviso. Aí tem outras questões, né? Tem muitos empregadores que preferem dispensar logo porque não quer estar com uma pessoa insatisfeita dentro da empresa. Por isso que o aconselhamento jurídico, nesse momento, ele é primordial. E tem muitas vezes pessoas também que se negam, né? Por exemplo, o camarada pediu demissão, doutor, e disse assim, eu não vou trabalhar o aviso. E aí, o que o empregador, né, pode fazer nessa situação? Baseado no que está na lei, naquela proteção dele? Tudo dentro da proteção. Olha, veja bem, existe a questão protecionista do empregado. Existe dentro do mesmo mecanismo, você já demonstrou, existe a mesma proteção para o empregador. Agora, se você não detém o conhecimento técnico, né, eu digo muito, quando você contrata um seguro, você está buscando o quê? Seguro automobilístico, a sua segurança do seu bem. A proteção do patrimônio. Né? Patrimônio. Assim é quando você busca o conhecimento de um profissional da advocacia voltado para o seu empreendimento. Você vai ter a segurança dos mecanismos legais da própria CLT voltado ao seu empreendimento. Muitas pessoas desconhecem que quando você quer demitir alguém, se não estiver dentro das regras gerais da CLT, como eu posso demitir essa pessoa se eu estou insatisfeito? Quais são os mecanismos que eu posso usar para que a empresa não sofra sanções desnecessárias? Certo? Então, todo esse mecanismo, ele consta na CLT em favor do empregador. Porém, por falta de conhecimento aplicado, de uma assessoria bem trabalhada junto ao seu empreendimento, o empregador deixa, né, de cumprir alguns deveres, algumas obrigações, sofrendo problemas jurídicos, né, perdendo tempo e dinheiro. Mas até outro ponto que acontece muito no dia a dia, principalmente dos pequenos estabelecimentos, eles fazem a contratação informal, ou seja, bota a pessoa para trabalhar sem fazer o registro na carteira, pensando que ali o trabalhador não tem direito ou não vai ter direito. E eu acho que talvez é o principal erro dos pequenos empresários, é querer fazer uma economia
né, de não fazer o registro da carteira, e essa economia, no final, ela vai se transformar num grande prejuízo. E eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre essa mentalidade que as pessoas têm, ainda hoje, infelizmente, de não fazer o registro do trabalhador. Olha, Ira, Danildo e a nossa audiência. Uma das primeiras coisas quando chega um cliente no escritório com essa problemática, eu pergunto: por que você não fez o registro do seu funcionário? Aí ele vem com aquela velha história: eu queria economizar. Aí eu retorno a pergunta: e economizou? Por quê? Daí você, sem o conhecimento, você vai gastar agora com uma ação jurídica. Você vai gastar muito mais, praticamente em dobro, do que pagaria se viesse dentro das regras da CLT. Então, coloco. A problemática de contratar um funcionário sem o registro em carteira, só aí você já está errado, já está equivocado. Você precisa, no ato que o empregado chega na sua empresa, você é o responsável por ela. E a partir daquela responsabilidade, você tem que transformar aquilo em benefício para você também. Não adianta você contratar um empregado e jogar toda a responsabilidade nas costas dele, porque aquilo virá seu retorno. Só complementando aqui, imaginemos que aquele funcionário praticou uma falta grave, que seja necessário demiti-lo por justa causa. Como vai embasar isso dentro das regras da CLT? Isso, o funcionário dá um prejuízo, rouba dentro da empresa, faz qualquer ato, né, ilícito, você, para começo de história, já está errado. Como é que você vai combater o erro se você já está errado? E tem outra questão que eu acho também, doutor, e dentro disso, é o constrangimento, você ser chamado à justiça, né, para ter que ser perguntado aí perante o juiz o porquê você tem um negócio e não fez cumprir o que a regra do jogo diz. Porque o mundo dos negócios, né, do comércio é um jogo. E a regra é para todo mundo. Não pense que você não está assinando, o camarada está assinando, você está tendo vantagem. Pelo contrário, essa vantagem pode se transformar num prejuízo, além do constrangimento de ter que ir na justiça, além de ter que pagar bastante valores. Então, tira essa crença da cabeça, faz o contrator, faz o registro do funcionário, que é muito importante, para que você possa justamente estar consciente e tranquilo diante de uma falta cometida pelo mesmo. E utilizar os mecanismos legais a seu favor. Porque se você contrata alguém sem registro, como é que você vai poder utilizar os mecanismos legais ao seu favor? Não tem como. Né? É um engano aos empreendedores, e aqui eu falo diretamente a você, empreendedor, achar que está contratando à margem da lei vai estar se beneficiando. Não faça isso. É um conselho até de amigo, não faça isso. Formalize que você vai estar utilizando, você poderá vir a utilizar o próprio mecanismo que garante direitos ao empregado, você pode utilizar a seu favor. E aqui a gente já entra num tema muito importante que eu queria que você falasse, né, que são quais são essas seguranças jurídicas, né, que a CLT pode trazer para o trabalhador, e também você falar, né, quais os mecanismos podem ser criados dentro da empresa para essa proteção. Muito bem abordado. Diante da segurança jurídica que a CLT pode proporcionar ao empregador, nós temos algo que eu sempre menciono e faço para os meus clientes. É a criação. Primeira pergunta, eu pergunto quando chega um cliente e quer essa proteção jurídica. Eu pergunto: sua empresa tem regimento interno? Mas a minha empresa, ele responde, a minha empresa é uma empresa pequena, empresa com poucos funcionários. Meu amigo, não importa se ela é pequena, média ou grande, ou multinacional. Veja, todas as empresas, elas necessitam de um regimento interno. Mas por que isso? O que é esse tal regimento interno? O regimento interno é um mecanismo que você pode, ele não é engessado, não é um documento que você vai lá e coloque na sua empresa. Não, copia e cola. Não, ele é um documento
redigido conforme a sua empresa, conforme a política da sua empresa. Obviamente, você não pode fugir às regras da CLT. E é justamente essas regras colocadas de forma clara no regimento interno que vai dar essa maior segurança jurídica. Que tipo de segurança jurídica pode surgir o questionamento? Mitigar as ações trabalhistas, diminuir drasticamente. Eu tenho percebido que empresas que utilizam desse mecanismo têm diminuído drasticamente as ações trabalhistas. Conseguem fazer um acordo com mais transparência e efetividade. Né? O custo de um acordo dessa forma, às vezes, ele é bem reduzido. Sem contar que, em alguns momentos, aquilo que seria um problema para a sua empresa, diante de um regimento interno, ele torna a solução. Cito mais uma vez a demissão por justa causa. Qual, dentro da sua expertise, contabilidade, quais os empregadores, os empreendedores que detêm o conhecimento das regras de como demitir por justa causa? Aqui é outro tema e outro mito que os trabalhadores, que os empregadores têm. Meu amigo me disseram que não tem como demitir por justa causa. É impossível demitir por justa causa, ou se eu for para a justiça eu vou perder, porque sempre a justiça dá ganho de causa. É outra crença também, que sempre a justiça vai dar ganho de causa para o trabalhador. Então, a gente entra nesse tema da justa causa. Isso é um fato, é verdade? Sempre a justiça vai dar ganho de causa para o trabalhador? Olha, isso torna-se um mito. Por quê? Se você partir pelo fato de que os empreendedores, os empregadores desconhecem a legislação, isso vai ser uma verdade. Porque muitas vezes ele vai demitir por justa causa sem aplicar as regras do artigo 482 da CLT. Se ele conhece as regras e está bem assessorado, diante de uma assessoria jurídica conhecedora da situação, que implantou dentro do seu empreendimento um regimento interno, ou que, se não tem um regimento interno, mas ele repassou o conhecimento das questões da consolidação das leis do trabalho, isso vai seguir. Por quê? Eu tenho até casos, a gente pode até demonstrar casos em que o empregado tentou reverter uma demissão por justa causa na justiça. Porém, como o empregador aplicou todas as regras da CLT, ele não conseguiu reverter. Certo? Olha só a importância de você deter o conhecimento através de uma assessoria e de uma consultoria. Só complementando, já existem casos em que empregadores, sem essa assessoria ou consultoria, sem um regimento interno, aplicou a justa causa de forma indiscriminada e sofreu as consequências. Quais foram essas consequências? Primeiro, um caso que eu conheço, o funcionário não era registrado. Segundo, ele aplicou uma justa causa sem as regras da CLT, mesmo que não fosse registrado, mas aplicou sem as regras da CLT. E daí ele teve que pagar o preço. E garanto aos senhores que não foi pouco, não foi barato, não sai barato. Então, doutor, a gente já entra aqui na nossa parte que é fundamental, né? Você que é empregador, você não precisa ser o conhecedor das leis do trabalho, você não precisa pegar a CLT e estudar, não. Mas é importante que você tenha, né, um aconselhamento ou um acompanhamento de algum profissional, que saiba dessas regras para estar lhe aconselhando nos momentos que antecedem aos problemas, né? Porque depois que já aconteceu, aí vai para a justiça. Mas se você tem esse aconselhamento no decorrer da sua empresa, no dia a dia da sua empresa, você vai evitar, né, dores de cabeça, constrangimentos com o funcionário ou com a justiça. E por isso aí eu queria que o doutor Igor falasse um pouco
né, desse trabalho que ele faz, né, junto às empresas, e dessa importância de ter uma consultoria, mesmo você que tem um comércio, que tem 2, que tem 4, que tem 5 empregados, né? Porque muita gente acha que é caro demais ou não dá para ter essa consultoria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, doutor. Sim, Irã. É um fato hoje as empresas achar que é um custo a mais ou que não vale a pena ter dentro do seu empreendimento uma consultoria jurídica para essa finalidade. Cito novamente o exemplo do seguro. Quando você contrata um seguro de automotor, você quer o quê? Você quer a segurança de, se houver algum sinistro com o seu veículo, você está ali despreocupado que irá ser ressarcido, ou que não terá problema e, a um determinado momento, você terá o seu bem intacto. Assim é com a sua empresa. A sua empresa é praticamente a sua vida. Você tem que cuidar dela de todas as formas, a não deixar ela cair no abismo, buscando as proteções jurídicas, buscando o conhecimento, aparando todas as arestas para que ela seja uma empresa que consiga se sobressair no mercado, e principalmente no mercado tão competitivo. E como você vai fazer isso? Através de conhecimento. E esse conhecimento você precisa ter realmente, estudar tudo? Não. Você tem a necessidade de contratar um contador. Você conhece todas as nuances do processo de contador? Não, mas você há necessidade de contratar um contador. Por quê? Porque você necessita daquelas planilhas, ajustar o seu faturamento, tudo dentro da legalidade. E com as questões jurídicas, que tudo perpassa sobre questões jurídicas, tudo na vida é uma relação jurídica. Eu estar falando com você agora é uma relação jurídica. Eu estar com o meu veículo dentro do estacionamento é uma relação jurídica. Deixar ele dentro do estacionamento é buscar proteção, porque eu sei que ele está guardado. Assim deveria ser com a sua empresa. Você buscar uma consultoria, uma assessoria jurídica para esta finalidade, você pode até achar ou pensar que é um custo a mais, um custo elevado. E não é, Iranildo. Por quê? Porque, analisemos, vamos lá para a justa causa, que a pessoa teve que pagar praticamente triplicado o valor da indenização. Ao passo que, se ele tivesse ouvido o conselho de uma pessoa, ele tinha contratado a assessoria e a consultoria, tinha feito o regimento interno, estava dentro das regras da CLT, utilizando o mesmo mecanismo que protege o empregado, e eu estava utilizando o empregador. Ele estaria dentro das regras, aplicando as regras da CLT, e estaria dentro do jogo, né, e ganhando. Não teria perdido o que ele perdeu, porque o fato que a pessoa proporcionou caberia realmente à justa causa, e por conta de ele não ter aplicado a forma correta da falta grave, que é para poder aplicar a demissão por justa causa, ele, com certeza, ele estaria ganhando muito mais do que o que ele perdeu. Então, contratar uma assessoria jurídica não sai caro. É proteção ao seu negócio. É alavancar. E muitas vezes você verifica que pequenas atitudes que estavam sendo tomadas, quando você consegue contratar assessoria jurídica, no primeiro mês você consegue já retirar aquele investimento. Não imagine que isso é um gasto, é um investimento na sua empresa. Então, você acabou de ver, né, aqui e ouvir diversos exemplos da importância, né, de ter uma assessoria jurídica, porque assim, muitas vezes o empresário confunde essa assessoria jurídica com assessoria contábil e pergunta a nós, contadores, né, de temas que não é da nossa alçada, né? Principalmente quando chega numa seara dessa, eu quero demitir meu empregado por justa causa. Quando chega nessa situação, o contador já não tem mais nada que fazer ali, porque já passa a ser um processo, né, judicial. A própria demissão por justa causa, ela já é um processo judicial, porque vai ter que ter depósito de juízo, aquela tipo de situação, e já não é mais da seara
da gente contabilidade. Então, doutor, eu queria agradecer muito, né, pelos esclarecimentos que foram dados aqui à nossa audiência, os nossos futuros clientes. Quem sabe alguém que está ouvindo a gente aqui vai estar contratando eu, está contratando você. E eu gostaria que você fizesse aí suas considerações finais aí. Foi muito bom, muito esclarecedor, e eu tenho certeza, né, que o empregador, a partir de hoje, ele vai entender que a CLT também é dele e serve para protegê-lo também. Granildo, eu quero aqui mencionar sobre, você falou em contratação de serviço. Eu quero mencionar o seguinte posicionamento. Quando você for contratar um profissional, contrate com base na expertise e que seja de sua confiança. Não contrate porque o Irã indicou, não contrate porque alguém indicou. Contrate aquele que você sente, você consiga conversar com ele, consiga repassar, ele consiga lhe repassar aquela confiabilidade. Hoje eu contrato o Irã para minha contabilidade. Por quê? Porque ele consegue me transmitir segurança. Segurança naquilo que ele faz. E nós conversando aqui, minha contabilidade é com ele. Por quê? Porque ele consegue me transmitir confiabilidade. Não acredite em tudo que vê na internet. Busque fontes confiáveis. Não apenas utilize a internet para a informação. Busque conhecimento. E conhecimento, quem detém são os profissionais habilitados, que detêm a expertise. Isso é o meu recado. E as considerações finais aqui é que agradecer, né? Agradecer a nossa audiência, aos futuros clientes que estão aqui, né? Agradecer essa audiência maravilhosa, agradecer ao irmão Iranildo aqui que fez esse convite. Mais uma vez, parabenizá-lo por esse projeto e demonstrar que possa desmistificar a nossa audiência assuntos que muitas vezes é até difícil de ser abordado em determinados momentos. Né? Muito obrigado. Tenham um feliz ano novo a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima.